pastor? Primeiramente, aqui dentro da resposta do pastor Tiago, a gente tem que entender o que é lei. Né? A gente fala, era lei e a gente vai prestar conta. Por que foi instituída a lei? O povo, quando ele sai do Egito, né, através de Moisés, o povo ele sai sem orientação, cara. O povo ele começa a cometer vários delitos, coisas erradas. E Moisés ele entra em crise a ponto de pedir a Deus estratégia para guiar o povo. Deus dá as ordenanças a Moisés, Moisés escreve a lei, segundo aquilo que Deus passou para ele. E a lei ela tinha um papel. Qual é o papel da lei? Abençoar aquele povo, abrir a visão daquele povo, para que aquele povo ele não se perdesse. Aquele povo ele tinha que andar no caminho para que as bênçãos de Deus, né, viessem sobre eles. Aí você vai ver algumas ordenanças lá sobre crimes, né, sobre sacrifício. Mas quando chega diante do dízimo, a lei ela não obriga ninguém a dar o dízimo. Né? A lei não obriga. Todas as vezes que Moisés pede alguma coisa, ele fala coração voluntário. Aqueles que Deus manda quando Moisés vai levantar o tabernáculo, Deus fala com Moisés, levanta o tabernáculo. Procura homens com coração voluntário para doar. Isso aí. Aquele que quer doar, tem que doar de coração. Paulo usa essa expressão lá em 2 Coríntios 9, se eu não me engano. Uhum. Não dê por constrangimento nem por obrigação. Né? Não dê. Se for dar por constrangimento, por necessidade. Por necessidade, se você vai dar, não dá, meu irmão. Dá de coração. Se não quiser, não dá. Isso aí. Então a lei ela não obriga ninguém a dizimar. A lei ela foi instituída para que o povo fosse abençoado. E nós, como cristãos, e nós cremos nas promessas de Deus que tem sobre o dízimo é uma forma de Deus nos abençoar. Não é porque a gente dá que a gente vai ser abençoado. A gente dá porque a gente já é abençoado, meu irmão. Isso aí. A gente dá porque a gente tem para dar. Em vez de eu gastar com droga, com porcaria, eu gasto com aquilo que eu sei que vai edificar vidas. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o que é uma igreja? Para que serve a igreja? Por que Deus criou a igreja? Eu falo igreja, comunidade. Por quê? Tem uma coisa, então a igreja precisa ter. A gente vive num tempo que tudo é movido por dinheiro, gente. Verdade. No tempo da lei, não. Lá atrás, não. Lá atrás era alimento, que aquele povo vivia em fome constante. Né? Você vê quantas vezes foram parar no Egito. Né? A fome chegou até Moabe. Né? Então a gente vai ver que a fome impetava naquela época. Hoje não. Só que a gente tem que entender o seguinte, gente. Não culpe a igreja do Senhor pelos maus testemunhos de alguns pastores. Né? Tem uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente vai responder aqui. Estão perguntando onde é que tem uma igreja saudável. É a igreja que o Marquinhos falou, mais próxima da Bíblia. É a igreja saudável. Se for longe da tua casa e perto da Bíblia, fica tranquilo. É nela que você tem que estar. Não dá por obrigação, meu irmão. Se vai dar por obrigação porque o pastor mandou, não dá. Não. Dá porque você quer dar. Diz aqui, ó. É isso aí, isso aí. Quando eu saí lá da congregação que eu estava, tesoureiro, e eu me retirei, eu passei por depois mais duas, eu acho, congregações até chegar onde eu tô. Se você ler a Bíblia e frequentar a igreja, você vai perceber se a igreja é saudável ou não. Exatamente. Facilmente você vai perceber. Não tem como não perceber. Não tem, mas você precisa ler a Bíblia. Justamente. O problema é que hoje as pessoas querem o fast food, né? Isso. As pessoas querem mais, tá igual o passarinho, né? O passarinho que pega a comida mastigada da mãe, né? E bum, bota lá na boca. Só que se fosse a mãe maravilhosa, né? Que é a mãe passarinha que alimenta, mas infelizmente hoje a gente tem o alimento que vem, não é um alimento puro, não é um alimento saudável, é um alimento já processado, né? Que é o que a gente vê hoje que é ultraprocessado. Ultraprocessado. Não é algo maravilhoso isso aí. Vindo do pai. A gente vê as pessoas, cara, distorcendo a palavra, cara. Total. Entendeu? Distorcendo. E acaba com a igreja de Cristo, né? É verdade, Vai minando a igreja de Cristo, infelizmente. É isso aí. Marcelão, olha aqui a pergunta aqui, Marcelão.